Olá, meus amigos do Correio Sudoeste, estamos aqui em mais um Correio Cast. Essa semana eu convidei o Rodrigo Ribeiro, que é um psicólogo, amigo, incentivador. Muita gente já conhece ele porque sempre está nas redes sociais, sempre está querendo dar um recadinho especial para todo mundo. E o Rodrigo, ele também está me ajudando nesse projeto do Correio Cast. E ele está sendo o orientador, está sendo o entrevistador do Várias Variáveis. Várias Variáveis é um podcast dentro do Correio Sudoeste. Então, o Rodrigo fica responsável pelo Várias Variáveis, onde ele entrevista muitas personalidades da cidade por vários assuntos, são vários assuntos, e está me ajudando nesse novo projeto do Correio Sudoeste. Então, hoje aqui a gente vai saber um pouquinho sobre o Rodrigo Ribeiro. Boa tarde, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Olá, Lucinéia. Muito agradecido pelo convite, por poder participar desse projeto tão bonito do Correio Sudoeste. Que bom, eu também fico feliz, satisfeita, e eu que agradeço teu apoio sempre, né? Fique nas horas de aperto aí, sempre tá me dando uma orientação e motivação. Vamos caminhando juntos, né? Ô, Rodrigo, então vou ser bem breve, sim. Por que você escolheu a psicologia e o ensino como profissões? Foi de uma observação de meus pais sobre mim. Eles sempre me disseram que eu era muito detalhista, mas muito minucioso, observando tudo, como eles diziam, nos seus mínimos detalhes, né? Mas o meu primeiro encantamento, sabe, Lucinéia, foi com o cinema. Inclusive até hoje, dificilmente algo me desperta mais a atenção e o interesse do que o cinema. Para mim é fascinante entrar numa sala de cinema, participar daquela história com o público, naquele telão, que para mim ainda é muito maravilhoso, né? Bom, talvez se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, eu seguiria essa carreira aí. E aí depois, né, veio vindo a idade do discernimento, da maturidade, eu pensei que eu pudesse me tornar médico. Toda criança, ou quase toda criança, por passar, de modo geral, por muitas consultas, quando alguém acaba perguntando a essa criança, o que você vai ser quando crescer? A criança quase que espontaneamente responde médico, né? Querer fazer medicina. Mas eu vi que não era muito bem isso. Pensei em odontologia e até fiz pesquisa com colegas, fui conversando, visitei universidades e também vi que não era nada disso, até que meu pai me presenteou com um livro chamado O Corpo Fala, de um psicólogo francês chamado Pierre Weil, da editora Vozes. Um livro todo ilustrado, o ilustrador Roland Tompakov. E aquilo me encantou de imediato. E aí eu tive aquela intuição pronta, de momento. É isso que eu vou querer fazer. E aí eu comecei. E o ensino, né? O ensino foi uma necessidade, uma vontade sincera, profunda, genuína de partilhar tudo aquilo que a universidade me proporcionou. E você pensa em ser psicólogo até o fim da vida? Difícil pergunta. Sabe, eu gosto de fazer um punhado de outras coisas. Pensar em fim da vida exercendo a mesma profissão. Eu vou dar um exemplo para você. A proprietária da pizzaria Pizza na Roça, ela foi dentista por 20 anos. Deixou a odontologia, não que ela desgostou da odontologia. Eu assisti a entrevista dela. Mas ela descobriu um novo talento. Pizzaiola e empresária, né? Eu talvez precise até e busco manter uma certa saúde física e mental para daqui a pouco, quem sabe, estar realizando outros sonhos também. E, Rodrigo, você é colaborador de vários jornais locais, né? Por que você decidiu começar a escrever?
Acredito que é a mesma necessidade de lecionar, é me expressar. Para mim não faz muito sentido adquirir conhecimentos, ter tido oportunidade de acumular, né? Estudos, tive aula com professores brilhantes e ficar com aquilo só para mim, ou ficar com aquilo cerceado por uma sala, por um consultório, para uma clínica, né? Eu quis, vamos dizer assim, popularizar esse conhecimento. Uhum. E, além do mais, eu gosto muito de escrever. Eu gosto desse contato pessoal com as minhas ideias, com as minhas experiências, e colocar isso em palavras para que as pessoas também possam ter esse acesso. E como que foi tua experiência na Rádio 87 FM? Ali foi fascinante, porque foi um convite feito pelo Marcos Davi, e depois eu trabalhei junto com o Caetano Cury, né? Um grande radialista, cartunista, e lá eu fazia programas musicais daquilo que a gente chama música não comercial, né? Aquelas músicas de uma qualidade não duvidosa, a gente chama de qualidade boa, alto nível, né? O que é bom não passa. Não são músicas do modismo, né? Então eu fazia ali um certo trabalho de locução mesmo, né? Embora nunca tenha me achado um locutor, não. Mas sentia muito prazer em fazer aquilo. Depois que eu me formei em psicologia, aí o Caetano pediu para que eu fizesse algumas participações no mesmo sentido de escrever, de lecionar, que era divulgar a psicologia também, só que agora por meio do rádio. Uhum. E durante todo esse tempo de comunicador aí, no jornal, no rádio, teve alguma entrevista que te marcou mais? Todas as pessoas que eu entrevistei me marcaram profundamente. No entanto, Lucinéia, teve um que eu entrevistei que eu jamais poderia imaginar que seria possível, que foi o Maurício de Souza. Na época eu estava na 87 FM, né, a Rádio Comunitária de Gospé, e iniciamos todo aquele processo de contato e foi muitíssimo mais fácil do que eu imaginava. Essa entrevista ainda está no YouTube, né? Uhum. Pela 87 FM, Maurício de Souza, porque eu, como tantos outros brasileirinhos, né, fui alfabetizado e interessado na leitura lendo os gibis da Turma da Mônica, né? Mônica, Cebolinha, Cascão, Chico Bento, Magali e tudo mais. Então, quando eu escutei o Maurício de Souza dizendo sim, pronunciando o meu nome, Rodrigo, boa tarde, meu Nossa, Deus, né? emoção, hein? Será que é de verdade isso daqui? Então foi inesquecível. Todos os demais foram também, mas de modo especial, Maurício de Souza. E qual que é a importância da espiritualidade na manutenção da saúde mental? Saúde mental e física, porque o corpo humano é uma unidade, né? Corpo, alma, né? Nós temos o nosso corpo, que é de natureza material, então ele se alimenta da matéria, mas a nossa alma, ela é de natureza espiritual, ela é imaterial. A nossa alma é da mesma natureza de Deus. Deus é espírito. A nossa alma é de natureza espiritual. A própria expressão psique, ou psique, significa alma. E essa expressão psique deu origem à palavra psicologia. Então o psicólogo também é um cuidador da alma humana, né? Aquilo que é mais essencial na gente. Então a espiritualidade, bom, Jung, um grande nome da psicologia, ele disse certa vez categoricamente assim: enquanto o ser humano não integrar a sua dimensão espiritual, ele não se livrará das pragas, das patologias. Mas o Jung não está sozinho nessa concepção, né? Tem o Viktor Frankl, tem Pierre Weil, esse que eu citei agora há pouco. Na Itália tem o Ezio Accetti, contemporâneo.
Temos também nos Estados Unidos o Mark Baker, né? São psicólogos, são psiquiatras, são psicoterapeutas, né? Então, quando você integra a sua dimensão espiritual na sua fé particular, você está mantendo a sua saúde mental e também colaborando para a manutenção da saúde física. Uhum. E por falar em fé, o que você entende por fé? Você acredita em Deus? Eu entendo a fé como uma sensação de já possuir aquilo que se deseja. Quem tem fé não precisa ver para crer. Uhum. A pessoa que tem fé, ela crê para depois ver. Agora, Deus é tão óbvio, né? É só a gente olhar para a gente, para os outros, para a natureza, para o planeta, para o universo, para a vida, para todo esse mistério, né? E triste quem duvida disso, dessa presença, dessa existência, dessa realidade. Não tem como, né? E da parte profissional, psicólogo, quais são as alegrias e as dificuldades? Lucinéia, já são 20 anos ouvindo pessoas se queixarem 8, 9 horas por dia, além de lecionar na universidade. Então, estou te falando de contexto clínico, né? Também presto os meus serviços para entidades, instituições, empresas e universidade. Então, ouvir por muito tempo e ouvir de modo especial repetições, falas intermináveis até, acaba se tornando extenuante. É uma verdade. O profissional também sofre com isso. Uhum. Por outro lado, se é extenuante, quando o paciente se encontra, entende o processo da psicoterapia, se liberta, encontra a saída desse labirinto existencial, vamos dizer assim, do qual muitas vezes ele se vê preso, é gratificante. E qual que é a diferença que às vezes muitas pessoas não sabem, né? Da psiquiatria e da psicologia? Ah, sim. Psiquiatria é medicina, né? Para um profissional se tornar psiquiatra, no primeiro momento ele tem que fazer o vestibular para medicina, cursar toda a faculdade de medicina, né? E depois ele vai ter um leque de especializações. Neurologia, otorrinolaringologia, ginecologia, oftalmologia. Uma dessas especializações, que são várias, é a psiquiatria. O psicólogo não, ele entra direto na faculdade de psicologia, então ele estuda mais antropologia, sociologia, filosofia, religião, história, né? E o psicólogo não receita medicações, porque não é médico, né? Quem receita as medicações é o psiquiatra, mas frequentemente trabalham juntos. Por exemplo, no caso de depressão muito crônica, né? Às vezes, psicoterapia somente não resolve. O paciente precisa tomar um antidepressivo, né? Então é um trabalho em conjunto, psicólogos com psiquiatras não são concorrentes, eles se complementam para ajudar o ser humano. Certo. E como que você definiria... Nossa, enrolei a língua. Definiria a vida? A vida? Puxa vida! Para mim, a vida é a manifestação da bondade de Deus. Bastante coisa. Rodrigo, esse foi um bate-papo bem rapidinho, até para os nossos seguidores te conhecerem, né? Saber como você pensa desses itens que a gente conversou aqui. E queria agradecer de novo a tua presença.
Convidar o pessoal para continuar seguindo, curtindo, comentando, compartilhando o Correio Cast, várias variáveis. O Rodrigo já está vindo aí com como é que fala assim, já está organizando uma pauta aqui bem extensa, com bastante pessoas interessantes para estar participando aqui do Correio Cast, de várias variáveis. Então, continue seguindo nosso canal. E eu queria agradecer a tua presença aqui, novamente seu apoio e sucesso como professor, como psicólogo, como comunicador, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, Lucinéia, Luciano e toda a equipe. Pessoal, do Correio Sudoeste, continue nos acompanhando. Abração a todos e até breve.